Cara, o Palmeiras tá conseguindo simplesmente pegar os antiflamenguistas, tá conseguindo pegar os comentaristas que tanto defendem o Palmeiras, né, que tanto tenta passar pano, tenta manipular, né, a opinião de quem tá assistindo, tentar amenizar algumas situações que acontecem a favor do Palmeiras. Esses próprios comentaristas agora estão indo contra o próprio Palmeiras, está afirmando que o Palmeiras, eles não falam com todas as letras, né, que o Palmeiras foi beneficiado, mas eles falam que o juiz errou claramente, né, que o jogador, que Gomes, deveria ter sido expulso. Cara, vocês precisam assistir isso. Até o Rizek, que é um dos maiores defensores do Palmeiras, não tá mais suportando defender o Palmeiras, cara. Vocês precisam assistir o programa de hoje. E assim, eu queria deixar minha opinião aqui como torcedor do Flamengo, que é a minha visão, tá? E eu queria saber se vocês concordam ou não. Vocês deixem nos comentários, que é o seguinte: hoje, fazendo uma análise, hoje, se terminasse o campeonato hoje, o Palmeiras fosse campeão, não dá pro Flamengo culpar que o Palmeiras foi beneficiado, porque o Flamengo teve chances claras, tá, de estar na liderança, de estar à frente do Palmeiras, e o Flamengo não aproveitou essa chance. O Flamengo tem time, o Flamengo tem elenco, cara, pra não estar precisando, e teve, né, teve oportunidades, teve chances de não estar precisando, por exemplo, nós como torcedores, tá dependendo do que acontece no jogo do Palmeiras ou não. Tá lá analisando, olhando se a arbitragem tá roubando ou não para o Palmeiras. Então o Flamengo, eu acho que o Flamengo hoje se transforma em um dos maiores culpados e acaba que beneficiando o próprio Palmeiras também. Então queria saber a opinião de vocês, tá? Talvez eu acho que o Flamengo, né, ele perdeu esse direito de questionar se o Palmeiras tá sendo ajudado ou não. Essa é a minha opinião. Não sei se vocês entenderam, tá? Deixem nos comentários e vamos assistir aí a análise, né, dos lances polêmicos aí entre o jogo do Cruzeiro, a opinião dos comentaristas aí, dos analistas. Pronto, vai alongando, fala chega aí, PC. Levanta a plaquinha pra você, meu parceiro. Então vem, pai. Sai quem? Sai o Ricardinho, meu parceiro. Calma aí, Ricardinho. Calma. E aí, Felipe? Tudo bom? Muito bem. Beleza. Sobes. E aí? Bem? Certo? Sobes. PC, Sobes. Fiz muito jogo dele, viu? Meu parceiro. E aí? Tudo bom? Boa noite. Tudo bem? Na paz, tudo bem. Aqui na paz, né? Tudo certo. O que você achou das palavras do Cássio? Preparadinho já. É isso aí, gente. Boa noite a todos. Boa noite também para todo mundo que está em casa acompanhando o fechamento. Achei uma entrevista muito boa, né? Principalmente saindo de um jogo tão quente como foi Palmeiras e Cruzeiro, tendo sido atingido por um objeto arremessado lá por um torcedor que foi identificado. Eu acho que com razão até para reclamar da arbitragem, e a gente vai rodar os lances aqui para a gente poder debater. E mesmo assim ele teve uma tranquilidade ali no sentido de fazer um apelo mesmo, né, para que se tenha uma união, um fechamento em prol da melhoria da arbitragem. E acho que vem num momento muito importante, porque no último dia 23 agora, nessa semana, a CBF, através do presidente Samir Chaud, publicou, né, um documento para a criação, determinando a criação de um grupo de trabalho para poder discutir as melhorias para a arbitragem. E nesse documento ele convoca os clubes, as federações, os representantes dos árbitros, pretende também convocar alguns consultores técnicos independentes, com experiência na arbitragem, pessoas com conhecimento do direito esportivo, ou seja, a CBF deu espaço, deu um prazo de 60 dias para que se tenha um fechamento desse trabalho. Até acho um prazo curto, né? Mas talvez em função da mudança do calendário, porque o Campeonato Brasileiro vai começar no dia 28 de janeiro, mas é um passo importante que a gente espera que saia efetivamente do papel e que se tenha discussões importantes para, quem sabe, num futuro próximo a gente tenha árbitros profissionais apitando no Campeonato Brasileiro. Vamos aos lances, PC, por ordem cronológica da partida. Primeiro lance polêmico, a não expulsão do Gustavo Gomes. Qual a sua opinião? Eu acho que o árbitro perdeu o jogo exatamente nessa jogada. E o importante salientar que o árbitro em campo nem falta marcou.
né? Olha só, o Gustavo Gomes efetivamente toca na bola, né? Ele tem um toque ali, né? Uma chapada na bola, mas em nenhum momento ele tem uma ação de tentar recolher essa perna. Olha só como a bola já estava distante. Ele toca na bola, a bola bate no pé do Wanderson e ele continua com esse movimento, até vira o pé e atinge com a sola da chuteira. Tocar na bola é um atenuante? Por exemplo, não, tocou na bola, não expulsa? Não, não é uma atenuante quando a entrada é com força excessiva e com risco de lesionar o adversário. Porque ele toca na bola, o árbitro leva muito em consideração esse toque na bola, quando na sequência o jogador de alguma maneira tenta dar uma recolhida na perna, tenta evitar esse contato, ou está fazendo algum movimento para tentar tirar essa força da disputa. Ele tem um toque na bola, mas na sequência, com a força empregada ali, com a força excessiva, como a regra fala, né? E determina isso como jogo brusco grave, que é quando o jogador excede na força e coloca em risco a integridade do adversário. Ele correu um risco muito grande de lesionar o Wanderson pela força que ele foi para apoiado ali, tchau. É isso, porque olha só, ele toca na bola, mas ele continua com essa perna estendida. Não, o Wanderson lesionou. Não sei se foi muscular ou disso, mas ele lesionou, ele sai. Ele saiu com a... Foi muscular, né? É, porque como ele com o impacto que ele recebeu, né, com a sola da chuteira na canela, ele tem aquele movimento, ele acabou firmando isso, a perna esquerda, ele saiu, né, reclamando de uma possível lesão no posterior da coxa, mas separa a alavanca, a força, e o Gustavo foi para essa disputa. Você falou do ponto de vista da regra. Deixa eu ouvir os ex-jogadores do ponto de vista do boleiro. O Gustavo Gomes, na opinião de vocês, deixou o pé de propósito? Começar pelo Felipe Melo. Não, termina com ele. Não, de fato, assim, eu tenho certeza que não. Tenho certeza que o Gustavo Gomes não tem. Jamais de propósito, não deixou de propósito. Não deixou, e eu já aconteceu, eu fui expulso, eu estava pensando aqui antes de começar o programa, e eu fui expulso na Libertadores sem VAR, no jogo contra o Cerro Porteño. E uma jogada basicamente igual. Eu chego antes, roubo a bola e assim, não tiro o pé continua e eu acabo acertando o adversário. Só que o adversário ficou no chão, o juiz foi lá, viu e me expulsou depois. E assim, existem jogadas que, cara, pela velocidade acaba acontecendo. Você não tira o pé, pela velocidade acaba acontecendo. Isso não quer dizer que o atleta foi na maldade para quebrar, para lesionar o jogador. Então eu acho que o Gustavo Gomes jamais faria isso, pelo que eu conheço e eu tenho propriedade para falar em boas entradas. Alguém discorda do Felipe? Alguém discorda do Felipe? Por isso que eu falei pra você conversar com ele. Alguém discorda? Não, eu concordo com ele de não tirar o pé, né? Não dá pra tirar o pé, né? Tá. Muito rápido, muito né? Rápido. Não dá pra tirar. É muito vermelho. Muito vermelho. Todos concordam que é vermelho? A expulsão, claro. Pra mim, sem dúvida. Agora, de fazer uma maldade pra machucar, não é assim, não. Ele essa jogada tem que ir firme, Zé. Temos um consenso aqui de que o juiz errou nesse lance. Fala, eu queria fazer duas observações, né? Primeiro, foi um ótimo ponto que você levantou, essa questão se foi proposital ou não, e obviamente não, até pelo risco que ele estava levando pro Wanderson. É o clima do jogo, a importância do jogo, o jogo começou quente, só que a regra também, o árbitro não leva em consideração a intenção do jogador. O árbitro deve analisar a forma e a força, né? De que forma que ele foi para essa disputa, aonde ele atingiu, com qual parte do corpo ele atingiu e qual foi a intensidade dessa disputa. Então, configura como jogo brusco grave. Agora, um detalhe muito importante, que eu só vou dizer que o VAR foi bem quando a CBF divulgar o áudio do VAR. Por que eu vou fazer essa observação? Porque o Rafael Klein, ele não marcou a falta. Ele deixou o jogo seguir. E a cabine chamou para a revisão. Eu quero entender depois, quando a CBF disponibilizar o áudio, se a chamada foi já com convicção da cabine do VAR para cartão vermelho, ou se a chamada foi assim, como o Rafael Klein, para ele não ter marcado a falta, ele não viu essa sola, ele não viu essa entrada de sola. Então o VAR pode ter, na comunicação, o Rafael pode ter falado, olha, só bola. E aí o VAR pode ter verificado a ação, olha, pegou a bola e pegou com a sola da chuteira.
vem aqui para você tomar a decisão. Porque nesse campeonato, a CBF tem orientado, a orientação é para que o árbitro de campo sempre tome a decisão de alguma coisa que ele não tenha percebido. O VAR pode ter tido, eu espero, né, que a cabine não tenha ficado dividido. Que não tenha ficado dividida ali na opinião. Espero que a cabine tenha tido convicção de já ter chamado diretamente para a expulsão, ou com o áudio do VAR a gente vai saber se, olha, ficaram em dúvida, não vamos assumir a responsabilidade e vamos chamar o árbitro do campo para decidir. PC, rapidamente para a gente seguir com os lances polêmicos da partida, o Lucas Silva, que por sinal está jogando muita bola, volante do Cruzeiro, capitão, está jogando muita bola mesmo, parabéns. Ele, quando vai para o intervalo, ele fala, até para esclarecer, ele fala que o VAR, quando chama, é meio que dizendo pro árbitro, é uma jogada para vermelha. Só que o árbitro volta e dá o cartão amarelo pro Gustavo Gomes. O árbitro agiu corretamente nesse sentido? Não necessariamente quando o VAR chama é para dar vermelho? Ou não tinha que dar nada e segue o jogo? De acordo com o protocolo, a revisão deve ser sempre para cartão vermelho. O árbitro não pode chamar para cartão amarelo. A única dúvida é o VAR. A única dúvida em relação a essa instrução, para a gente só entender se o VAR já foi convicto, sugiro, revisão, foi com a sola da chuteira, isso aí foi convicto, e o Rafael Klein brigou com a imagem, ou se o VAR ficou em cima do muro e, de repente, pode ter até influenciado na aplicação do amarelo, que foi equivocado. De toda forma, a decisão é dele. Ele vê a imagem, ele volta com a decisão que ele quiser. Perfeito. E ele voltou com o amarelo. Isso, e isso pode, viu? Ele erra de dar o amarelo? Não. Se ele, assim, a decisão, nós concordamos aqui que foi uma decisão equivocada de cartão amarelo, mas ele pode. Quando ele vai ao monitor, ele chegou no monitor, a decisão final é dele. Ele pode sair dali só com a falta sem cartão, ele pode sair com a falta e cartão amarelo, e ele pode sair com a falta e cartão vermelho. Ou até não falta, não. Ou até não foi nada, segue o jogo, vou reiniciar com bola ao chão. Isso. A decisão final é dele, mas a correta e apropriada, né, fecho com vocês, era para cartão vermelho. Ele teve personalidade, mas errou, né? PC, o gol anulado. Boa também, para discutir. Ótimo ponto, e aqui acho que a gente tem que fazer uma observação sobre a regra, né? Até busquei todas as imagens que nós tínhamos disponíveis ali na transmissão, e o VAR, obviamente, analisou por todos os ângulos, mas, de acordo com a regra, quando o goleiro ele tá com essa mão em cima da bola, a gente pode ir soltando bem devagar, por gentileza, até a chegada do Sousa. Quando o goleiro tá com a mão na bola, tá com a mão sobre a bola, a regra já considera como posse de bola. Então já era. Mesmo, ele não precisa estar com ela encaixada. Se ele tiver com a mão na bola e essa bola sobre o solo, sobre qualquer superfície, inclusive a regra fala qualquer superfície, inclusive o solo, isso já é considerado como controle de bola, e o goleiro com controle de bola, ele não pode, nenhum jogador pode disputar com ele. Pelo que nós vimos aqui, o Cássio estava com a mão na bola, a não sei que apareça outro ângulo, né? Completamente diferente, que aparece que a bola estava solta ali. Mas o Cássio, só tocando essa bola, a regra já considera como controle, e aí não pode ter disputa. Vai diadema na várzea, já era. Ele não esperou o gol, ele apitou na hora. Foi isso que chamou a atenção. O juiz tem personalidade. Eu acho que a bola tinha entrado, eu acho, quando ele apita, como foi muito rápido. Vamos ver aqui se a gente consegue determinar ali, ó. Na hora. Ele leva o apito, e aí o VAR vai ter que fazer, inclusive, essa checagem, porque se de repente ele apita antes da bola entrar, acabou, não precisa nem fazer revisão, mas se a bola já tinha ultrapassado completamente a linha do gol, aí o VAR vai checar, e aí, de acordo com a regra, isso é controle de bola. Tinha a dúvida do Flávio Lopes com o Fabrício Bruno, né? Da falta do Flávio Lopes. Eu achei uma disputa normal, porque normal, contato, o Fabrício está afastando, né? E o Flaco vem para cabecear. A sinalização dele no primeiro momento ficou muito clara. A gente ficou com dúvida o que ele tinha sinalizado, mas quando ele vai lá pro meio do campo, ele fez o gesto assim, ó, que o Cássio já estava com a mão sobre a bola, e aí isso é regra textual, não é nem interpretação, é textual. É controle de bola e não pode... Foi bem nessa, então. E a expulsão do Fabrício Bruno pelo segundo cartão amarelo? É um ótimo ponto, inclusive nesse tipo de falta, né? Esse foi o primeiro amarelo que ele tomou, né? Logo no começo do jogo, o Ricardinho ainda chamou a atenção, porque o jogo ficou muito quente depois da não expulsão do Gustavo Gomes, e aí o árbitro tentou controlar o jogo, concordo com o Felipe, picotou muito o jogo, e marcar muitas faltas e aplicar vários amarelos, isso não controla jogo nenhum. Ele teria controlado o jogo se ele tivesse expulsado o Gustavo Gomes, porque ele ia mandar uma mensagem muito clara
para que ele tinha ido para esse jogo, né? E aí ele mostra vários cartões amarelos, inclusive aquele do Fabrício Bruno, e essa falta, Rizek, esse amarelo não é pela natureza da falta, não é pela força da falta, e é pela tática, pela questão tática. Mas foi falta, na sua opinião? Eu achei falta. Tem um toque, mesmo sem querer ali, o Fabrício tá, né, tem um contato ali, e ele acaba derrubando o Alan. Eu vou na contramão de vocês dois também. Eu também achei falta. Tô com o PC. Eu acho que é falta também. E pra cartão amarelo. Como ele já tinha um cartão amarelo, segundo. É, porque não é uma falta. Esse não é um amarelo pela intensidade da falta, pela natureza da falta. É pela questão. Tática, que eu, como Dena, eu achei que quem provoca a queda é o jogador do Palmeiras no Fabrício Bruno. É o Alan no Fabrício Bruno, e não o contrário. Foi a impressão que eu fiquei na imagem. Mas se você reparar, PC, obviamente, respeitando todas as opiniões, nenhum dos dois quer o contato. Os dois querem disputar a bola. Você vê que o pé direito do Alan, na corrida, faz o trançapé no Fabrício Bruno. Por isso que eu achei que foi falta do Alan. Nenhum dos dois busca ali o contato. Os dois eu acho que queriam apostar a corrida e disputar a bola. Também acho. Por isso que eu acho que a falta é do Alan no Fabrício Bruno. Achei. Vamos ver se Pode reparar. Bem fechado ali, porque a dinâmica do jogo, o pé direito dele na sequência da corrida, para evitar o contato, toca no pé do Fabrício Bruno. Aí tem um trançapé, ó. Vamos ver. A perna direita do Alan. Agora, ó. Também achei. Isso aí. Ele tenta evitar o contato para continuar na disputa. Ele dá a meia-lua. É difícil. Mas ele não fez nenhum gesto com a mão, ó. Também achei. Na passada do Alan. Mas, achei. Assim, a gente tá vendo bem no detalhe, obviamente, né? Um lance bem ali no limite. Com a bola. Um lance dificílimo. Eu acho que o Fabrício Bruno tá com a bola, era falta do Fabrício. Com certeza. Boa observação. Porque eu acho que quando por isso que eu acho que foi falta do Alan, entendeu? Porque eu acho que quando... um ótimo debate, porque eu acho que quando quem tá com a posse da bola, quem tá atacando, indo para um ataque promissor é o Alan. E essa bola, quando tem o toque, o Fabrício Bruno ainda ele não tem o domínio da bola e ele está interceptando a passagem do Alan, na minha visão. E aí tem esse contato que, mesmo sem querer do Fabrício Bruno, ele acaba ficando à frente ali e aí... Na corrida ele não ia pegar também, não. E acaba... Porque eu acho que o Alan dá o toque... Pegar, não. O Alan dá um toque, acho que muito rápido. Mas é um ótimo ponto. Lances que eu só tô vendo agora, viu? Como esse, a gente tem que reconhecer a complexidade da arbitragem. Porque, por exemplo, a gente, diante de uma mesma imagem, a gente acha uma coisa, Felipe acha outra, PC acha outra, e todo mundo tá vendo a mesma imagem. O Sobis, pra mim, matou o lance. Quando ele fala, se essa bola tá no domínio do Fabrício, ele dá falta no Fabrício. Né? A favor do Cruzeiro nesse caso, né? Assim, já passou 30 vezes o lance e a gente tá vendo que é confuso mesmo. Agora, o problema é que o Fabrício Bruno não faz nenhum gesto de bloquear, nem de colocar o braço, mas... Pra disputar a bola. Pra disputar a bola, então ele acaba acertando Como quem tem a posse de bola é o atleta do Palmeiras, por isso é falta. Eu não... Bom, enfim, eu acho que é um lance dificílimo. Pra mim, eu penso como o Dena, eu acho que foi falta... Se é que falta foi. Se falta foi, pra mim, foi do Alan no Fabrício. Mas é muito difícil esse lance, muito difícil. Ao contrário do lance do Gustavo Gomes, que é muito claro. E esse é ainda um lance de segundo amarelo, que é importante ressaltar que aí não tem VAR, o protocolo não permite, né? Esse fica na interpretação do campo mesmo. Porque também se ele não dá falta, se ele deixa o jogo seguir, também ninguém ia reclamar nada disso. Você não ia ser um lance que ia se gerar polêmica lá. Mas dentro do critério que ele estava adotando, que estava apitando até pensamento, né? E vários contatos como esse, que ele praticamente picotou o jogo, tá dentro da interpretação da linha que ele estava levando. O que me enlouquece é tipo assim, o mesmo juiz que viu naquele detalhe o Cássio controlando a bola e apitar, não viu a chegada do Gomes. Tipo, é o mesmo cara com umas coisas, com uma visão tão distorcida. Eu acho que um outro detalhe mais importante ainda, Sobis, que no campo de jogo, às vezes, na rapidez, pode ser que você fique preso ali ao contato na bola do Gustavo Gomes. Mas quando você vai ao monitor, né, quando você tem a chance de ir ao monitor e tá vendo várias vezes a jogar, porque a entrada do Gomes, para mim, a imagem, ela é autoexplicativa. E a arbitragem vive um momento de tanta pressão, de tanta intranquilidade, que na hora eu achei que o Abel ia tirar o Gustavo Gomes, porque a pressão tá tão grande, falei, cara, alguém vai dizer pra ele que ele errou, ele vai ver a imagem no intervalo, ele vai ficar sugestionado na primeira chance de expulsar o Gomes. E o Abel manteve o Gustavo Gomes, até com uma torção de joelho, manteve o Paraguai em campo. Você vê a importância e como ele